Olá, ouvintes. Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Amanda Alcântara. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Chama a Clínica. Vamos falar um pouquinho. Hoje vai ser o primeiro de uma temporada que nós estávamos prometendo e ainda não tínhamos lançado nenhum episódio, que é de caso clínico. A gente falou lá no começo que ia fazer e deixamos os primeiros episódios rolarem para chamar o pessoal. E hoje nós vamos ter caso clínico, o primeiro do Chama a Clínica. Primeiro, pela importância da gente ver um pouquinho dos conteúdos que a gente está falando aqui na prática. E segundo, para a gente discutir mesmo, né? Levantar aí discussão de temas relevantes, aplicados em caso clínico. Eu acho que é super legal fazer esse exercício. Sempre ilustrar o que a gente está falando, a teoria que a gente está discutindo aqui em pacientes reais, que a gente atende no nosso dia a dia, que a gente vê no hospital, que a gente vê no consultório, que a gente vê na unidade de terapia intensiva. A gente vai abordar os casos aqui de uma maneira interativa, então vocês vão ver sempre uma discussão entre nós, um fala o caso como se um dá o problema, os outros dois tenta dar a solução do problema, né? E a ideia é que os casos são sempre reais, mas não necessariamente foram conduzidos totalmente por nós, assim. Às vezes a gente vai trazer um caso que nem fomos nós que conduzimos, é para incitar a discussão mesmo aqui. Exatamente. Não é isso? Então, vou começar. Isso, vamos lá. Hoje eu falo o caso e Fabrício e Amanda vão discutindo e considerando os pontos. E aí, gente, eu convido a vocês que façam esse exercício em casa também para treinar. Então, vou fazer o caso clínico, falar o exame físico, e aí vou esperar um pouquinho para vocês pensarem nas hipóteses diagnósticas, mais ou menos como a gente faz lá no date de sexta-feira. Quem já é meu seguidor sabe disso, quem não é, por favor, tá perdendo tempo. Toda sexta tem date, que é caso clínico, e aí eu trago algumas informações, casos clínicos reais, e a gente vai fazer isso aqui agora. Então, paciente sexo feminino, diferentemente do que a gente faz lá no date, eu tenho que colocar essa observação. Eu sempre deixo uma dica nas iniciais do paciente pro que vem. Às vezes a dica é um pouco óbvia, às vezes não é. Dessa vez a gente não fez isso. Nós estamos mais malvados aqui no podcast. Mas, paciente, vamos lá. Paciente sexo feminino, Maldade 70 anos. no caso é conosco, né? Não Então, tô presta vendo, atenção. vamos ver. Então tá bom. Paciente sexo feminino. Senão ia ficar fácil demais. Sexo feminino, 70 anos, portadora de DM tipo 2, mal controlado. Doença arterial periférica com amputação de hálux esquerdo. Hipertensa e ainda portadora de uma doença renal crônica. Admitida em pronto atendimento com relato de fraqueza, mal-estar e dispneia progressiva há 1 mês, com piora nas últimas 24 horas, quando tornou em repouso. Então, ela vinha com essa dispneia e aí há 24 horas estava tendo dispneia até em repouso. Sem relato de sintomas álgicos, sem relato de febre. Ao exame físico. Acordada, lúcida e orientada. Regular estado geral, normocorada, acianótica e aniquitérica. Tinha um edema de 3 cruzes em 4 em membros inferiores, bilateralmente. Edema sacral. PA dela de 180 por 100. Frequência respiratória de 32, saturando 86% em ar ambiente. No aparelho cardiovascular tinha um ritmo cardíaco regular, 2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopro, jugular engurgitada e PVJ aumentada. No aparelho respiratório são respiratórios normais, com crepitações em terço médio bilateralmente e em base também. Dito isso, bora lá. É com vocês. Fabrício, pode começar. Esse sou eu, né? Nossa Senhora. Você que tá lá no pronto-socorro, deixa pra né? ela. Beleza. Então, assim, a gente tá diante... Primeiro, eu falo que tudo é sistematizado, né? Então, a gente fala essa palavra aqui... É um mantra do Chama a Clínica. É quase que assim, daqui a pouco vocês vão desistir dessa palavra, mas a gente não vai. Sistematização. Sistematize o atendimento num paciente no pronto-socorro. Qualquer paciente que me chega, ele pode ser triado, e aí essa paciente vai ser triada de alguma forma para chegar em você. Ela vai chegar verde, amarela, vermelha, laranja, o que for. Mas sistematize o atendimento dela. Então, eu estou diante de uma paciente com dispneia. Então, dispneia é o meu sinal e sintoma principal, ok? Essa paciente está grave ou potencialmente grave. Então, isso é importante.
Por quê? Porque aí, isso vai guiar a agilidade com a qual eu vou fazer, vou tomar minhas condutas. Então, essa paciente é uma paciente potencialmente grave. Sim. Ela está hipoxêmica, ela está saturando, ela está com frequência respiratória aumentada. Então, ela está com sinais clínicos respiratórios mais importantes. Então, essa paciente eu preciso de monitorização, oxigênio, 2 acessos venosos e um exame físico, um eletro, mais rapidamente. Como é que chama isso? Move. Se move, criatura. Se move. Então, esse Tu também vai é ficar lá outro parado mantra. esperando sua paciente lá ruim e você lá sentadão, pedindo exame. Então, sistematize. Monitorizou, oxigênio, colocou acesso venoso. Ok, primeiras medidas tomadas. Perfeito. Dispneia. Na dispneia, nesse paciente especificamente, então assim, de novo, história clínica, exame físico, vai nos guiar para o diagnóstico diferencial da dispneia desse paciente. Eu tenho várias causas de dispneia, desde as causas pulmonares, passando pelas causas cardíacas, vasculares. Então, assim, esse paciente, os sinais e sintomas do exame físico, eles me conduzem por um quadro provavelmente cardiogênico. Ele tem edema de membro inferior, edema sacral, ele tem crepitações no pulmão. Então, assim, ó, a ausculta pulmonar, o exame dos membros inferiores, o quadro clínico me sugere um quadro de uma insuficiência cardíaca descompensada. Então, uma causa importante de dispneia no pronto-socorro, insuficiência cardíaca descompensada. Então, qual perfil? Então, aí, na insuficiência cardíaca, eu vou classificar os perfis de insuficiência cardíaca e esse paciente está com uma pressão aumentada, Sim. né? Ela está com sinais de congestão sistêmica, PVJ Tá bem aumentada. perfundida, não falei não, mas ela tá. Então, perfusão adequada. Então, assim, ela não tem sinal ou sintoma de infecção, por exemplo. Ela não tem sinal ou sintoma de algum quadro pulmonar primário. Ela não tem história prévia de pneumopatia. Ela não tem história prévia de doença pulmonar crônica. Então, assim, ela não tem sinais e sintomas sugestivos de uma exacerbação de um quadro pulmonar. Então, me guio e vou para o diagnóstico diferencial desse paciente. E fazendo um diagnóstico diferencial, identifico que muito provavelmente ela tem uma insuficiência cardíaca descompensada. Tá? Diante disso... Então, só pra gente pensar aqui juntos. Vocês colocaram aí numa lista de problemas, não é isso? Dispneia, que é o que chamou a atenção como ponto-chave. Isso. Eu gosto de falar que, às vezes, gente, os pacientes eles vão se apresentar com um caso muito florido, várias coisas. Às vezes, a gente tem que elencar o que é mais importante naquele momento, o que faz mais sentido, os sinais que se comunicam, não é isso? Então, assim, exatamente. Então, dispneia e sinais e sintomas sugestivos de um quadro congestivo, Tá bom. né? Então, eu tenho, sindromicamente, um paciente, uma síndrome respiratória aguda, secundária, uma insuficiência cardíaca descompensada, né? Perfil B, quente e úmido, né? Tá bom. Para esse caso, né, eu vou lançar a mão de exames laboratoriais, né? No caso... Fabrício, antes dos exames laboratoriais, olha a importância, né, que tem, mais uma vez, a gente falando do exame físico, porque é um paciente com dispneia. Tem várias outros diagnósticos diferenciais para dispneia. Um dos, embolia pulmonar, né? Mas, né, o exame físico, né, deste paciente sugere ser uma IC. Por quê? Edema, né, de membro inferior, turgência jugular, não tinha? Tinha turgência jugular. Se vocês quiserem saber de alguma coisa que eu não falei, podem perguntar, então, que eu complemento. Tá bom. Mais uma vez, a importância do exame físico, né, junto com a queixa, né, Exatamente, principal. Exato, perfeitamente. Então, assim, o exame... Então, eu sistematizando um paciente que ele chegou no pronto-socorro com um quadro respiratório, que eu falei agudo, mas é uma dispneia que é progressiva. Ela só piorou em 24 horas, mas é uma dispneia progressiva. Verdade. Com sinais sistêmicos de congestão. Edema de membro inferior, edema sacral. Inclusive, isso vai mudar o nosso raciocínio, né? Se é uma IC, se é um quadro de descompensação crônico, agudizado, ou se esse paciente, se esse quadro é agudo. Isso vai, então... Isso é muito importante. Então, é uma síndrome respiratória caracterizada por uma dispneia como sintoma principal. Desses, a insuficiência cardíaca, nossa hipótese
diagnóstica principal uma insuficiência cardíaca descompensada. Então, assim, uma síndrome respiratória por uma insuficiência cardíaca descompensada, perfil quente e úmido. Isso posto, né, fizemos uma avaliação bem feita, monitorizamos o paciente, vamos, antes de passar para o tratamento dessa fase sindrômica, dessa fase inicial, quais exames nós vamos pedir. A Amandinha tem mais alguma coisa acrescentada? Diagnósticos diferenciais, alguma outra coisa ou não? Não, É eu acho isso aí. eu acho Tá. que esse paciente tá claro, né? Que A ele tem cara. a cara da insuficiência cardíaca. Tá bom. Sim, aí Quais exames vocês querem, então? a gente vai... Aí a parte polêmica. Aí A começa, gente gosta. aí Aí é vamos, bom. começa a... Porque aí, tudo bem. Eu falei de eletrocardiograma, monitorização eletrocardiográfica. Um eletrocardiograma desse paciente é um exame que seria importante a gente fazer na emergência. Tá, o eletro só tinha uma hipertrofia de VD. Então, assim, então eu tenho um constante de Sinais, hipertrofia, Uhum. né? De hipertrofia, ok, perfeito. A gente vai para exames, um raio-x de tórax. Também comum na nossa prática, a gente vê isso. Se a gente for rigoroso, né? A gente tem necessidade de pedir um raio-x de tórax, ele só vai corroborar o que a gente está vendo na clínica. Ele só vai complementar o que a gente está vendo na clínica. Se você quiser um raio-x de tórax, eu posso te dar. Vamos dar... É, Pode eu acho fornecer. que sim. Então, o raio-x de tórax. Seria legal. Do próximo, a gente vai projetar aqui a imagem. Tô pensando aqui, ia ser legal. Mas dessa vez a gente não tem. Mas eu vou te contar. Tinha cefalização de fluxo, linhas B de Kerley, tinha um diâmetro cardíaco, uma área cardíaca aumentada. E basicamente isso, só. Não tinha nenhuma consolidação, derrame, não tinha. Ok, então Ajudou? ajudou. Eu acho que sim. Então a gente tem um paciente com um quadro, uma suspeita forte clínica de uma insuficiência cardíaca descompensada e um raio-x que corrobora com uma hipótese diagnóstica. Com congestão, né? Com Congestão congestão. pulmonar, né? Então, assim, esses sinais que a Carol acabou de falar, então, assim, são sinais que cefalização de fluxo, linha B de Kerley, muitas vezes eu vou ver engurgitamento dos vasos do hilo pulmonar, Posso isso ter tudo, derrame. derrame pleural Essa paciente não bilateral. tinha, mas a gente pode ter. Então, isso tudo Que aí são vai ser um transudato, né? sim, se for derrame pleural, né? Então, assim, são sinais e sintomas importantes para a gente pensar num quadro de congestão pulmonar, corroborar nossa hipótese diagnóstica clínica. Tudo bem. Pensando em exames laboratoriais. Eu acho que... vamos dar seguimento. O que aconteceu com essa paciente, né? Antes da gente entrar nesses exames, acho que para exemplificar. Não, mas Né? aí agora vocês podem. Essa paciente, ela foi colocada na sala vermelha, Sim. Isso. pegaram acesso, colocaram no oxigênio, então no MOVE, né? Uhum. Aí, gente, a gente tem a sistematização. A, B, C, D, E. E aí, no a via aérea dela estava pérvia, não tinha nenhuma obstrução. B, ela tinha sinais aqui que nos preocupam, uma frequência, uma taquipneia, uma saturação de 86%, então ela estava hipoxêmica. E aí, ela foi colocada no catéter nasal de oxigênio, 3 litros por minuto com uma boa resposta. Subiu, a saturação dela foi para 92%. Lembrar que ela não é pneumopata, tá? Vocês não perguntaram, mas eu tô contando. Eu falei. Você falou? Eu falei. Ah, é? Foi mal, então. Ela não é pneumopata e não tem história de tabagismo. Falei. Falou também? Falei. Ah, então Falei, tá. você não tinha falado isso? Olha. Tô prestando atenção no caso. E que mais? Então, foi colocada na sala vermelha, oxigênio, pegaram acesso venoso. Até agora, vocês não pediram pra fazer nada, então tá só o acesso lá. E essa paciente tá com o monitor lá, com uma frequência que tá de 80 batimentos por minuto nesse momento. Tá, então, assim... Ritmo sinusal. Ok. No pronto-socorro, sindromicamente, essa paciente invariavelmente ganhou exames laboratoriais gerais. Então, hemograma, proteína C reativa, precisa de disfunções orgânicas. Então, eu vou falar de função renal, bilirrubina para função hepática e uma coisa importante, que é algum distúrbio iônico, né? Tá. E uma gasometria arterial. Então, vamos lá.
Hemoglobina dela era de 12,5, que é normal, tá, gente? Um pouquinho, o leucócito tocado, 11.500. O valor de referência lá do Mater Dei é 11.000. Sim. Uma plaqueta de 180 mil, que é normal, valor de referência 150 mil. Creatinina de 4. Ou creatinina, vocês querem saber a basal dela? Sim. Era uma creatinina de 2. Uhum. Ureia de 80 e um potássio de 4,8, tá? Na gasometria, um pH de 7,43, um PO2 de 68 e uma PCO2 de 32. Tá bom. BNP... Aí vamos começar com a parte polêmica da discussão. Antes disso, porque eu já falei, né? Dei um spoiler, porque foi solicitado. Foi pedido BNP. Mas antes disso, vocês queriam pedir mais alguma coisa? Não. Aí que tá. Isso é uma coisa importante da discussão. Não pediríamos, e aí é polêmico, né? Uma coisa que aí a gente vai passar a discutir agora, que é 2 exames que todo paciente com dispneia no pronto-socorro ele ganha. BNP, que eu já falei. BNP e troponina, né? E aí eu vou colocar nesse pacote aí o dímero D, Nossa, porque aí dímero é de chorar. Mas ganha. E a gente sabe que ganha. E são 3 exames que podem nos ajudar se bem indicados, doutora Amanda. Então, assim, eu acho que não tem dúvida que essa paciente tá com quadro de IC. Então, a gente tem que tirar ela o quê? Né? O Fabrício, né, que intensivista, sabe melhor do que eu. A gente tem que tirar, acho que no primeiro momento, essa paciente da congestão. Diminui o ar. Né? E o que me deixa um pouco mais tranquila, porque... Por que pede troponina? Né? Por que o plantonista, né, ou o intensivista pede a troponina? Porque a preocupação é desse paciente ter uma doença isquêmica. E essa paciente tem muito fator de risco, né? E ela tem muito fator de risco. Né? Então, uma coisa que me deixa um pouco mais tranquila em relação a não ser doença isquêmica, coronariana. Primeiro, o eletro dela de entrada, né? Que é ritmo que não tem alterações isquêmicas. Tem só uma sobrecarga ventricular esquerda. Uma outra situação é se o paciente viesse com alteração neste contexto de congestão, com uma inversão de T, né? Um infra ou até um supra. Né? Então, o que me deixa tranquilo é o eletro de entrada. Lembrando que a gente tem que seriar o eletro, né? Que tudo pode mudar na doença coronariana. Mas uma coisa deixa... hoje os alunos, se a gente repete mesmo normal, né? Repete. Se pudesse ter um monitor, um holter, aí, um monitor 24 horas para um paciente nas primeiras horas, daí vem doutorásica, era o ideal mesmo, porque é dinâmica. Mas nessa paciente, o que deixa tranquilo é isso, é um eletro normal, e a história clínica da dispneia dela é uma dispneia o quê? Progressiva, não é uma dispneia aguda. Né? É uma dispneia que ela está com esse quadro há 3 meses, com piora no último mês. Né? Então é uma coisa o quê? Crônica. Então isso faz muita diferença. E assim, no exame físico, no exame físico não, né? Na história dela, ela também não apresentou nenhum equivalente anginoso, né? Mas esse é o ponto que a gente ia falar. Por quê? Assim, o equivalente anginoso, a gente pensa, por exemplo, eu já tive casos, num paciente como o quê? Uma dispneia aguda. Exatamente. Por exemplo, eu já tive... por isso que eu acho... Assim, aí eu acho que é aí que vai entrar a discussão, né? Se isso entra ou não como equivalente anginoso, porque vai mudar tudo. Então, pela história, não entra. Porque é uma dispneia crônica agudizada. Diferentemente, se fosse um paciente que eu já tive vários, né, que internou lá no São José, um paciente que estava bem, foi dormir e à noite teve uma dispneia aguda. Súbita, né? Súbita. Inclusive, já chegou ao contrário. Aí, esse paciente chega com protocolo de IC, para tratamento de IC. E aí, você vai perguntar, fala, essa dispneia dele foi aguda. A gente pede um CAT, tem uma lesão de tronco, uma lesão de DA grave, já teve, cara, eu já entendi. Então, assim, nessa paciente... De pulmão, né? Sim. É que todo mundo fala, né? Eu acho que a dispneia é aguda, né? Realmente, né? E ele adora essas colocações. Mas é conceito, né? Conceitualmente. Então, nesse caso, né, eu acho que é isso. Assim, então,
preocuparia tanto em entrar com o protocolo de doença coronariana aguda por causa disso, por causa do eletro normal e por causa do quadro clínico dessa dispneia progressiva, né? Mas vamos lá. Né? Só antes, uma coisa rápida, eu acho que podem comentar aí nos comentários do vídeo, no YouTube, se primeiro vocês concordam com o que a gente está falando, e segundo, pode não se vocês, concordar. se vocês pediriam a troponina de todo jeito para esse paciente. Então, assim, e como que vocês interpretariam esse exame? Então, a gente vai falar aqui sobre, mas pra gente não é um exame que é um exame dispensável, a gente não pediria esse exame, né? Então, que é o que aconteceu, né? E aí interpretaram essa dispneia como um equivalente anginoso, e o BNP foi 8.000, troponina de 80. Essa troponina está alterada, o valor de referência lá do laboratório é de 15. Primeira coisa, para que você vai pedir um BNP, né? Nesse paciente. Sim. Primeiro, BNP. O que é o BNP? BNP é um peptídeo natriurético, né? Produzido, né, nas câmaras cardíacas, que aumenta quando você tem uma pressão aumentada. Então, esse paciente... Distensão da câmara cardíaca, e aí libera esses peptídeos natriuréticos, né? Então, você sabe que o paciente está congesto, você está vendo a congestão. O BNP, ele vai dar o quê? Vai dar alto. Né? Então, você vai pedir o BNP para diagnosticar insuficiência cardíaca? Não, de jeito nenhum. Né? Por quê? Você já sabe que o paciente está congesto. Sim. Então, o BNP, né, Fabrício, vem para o quê? Ele ajuda para prognóstico. Prognóstico, né? Exatamente. Não ele está associado... diagnóstico. Principalmente então, acima do percente 80, quando ele está elevado acima do percente 80, ele está associado a maior índice de mortalidade dos pacientes. Então, assim, a função dele é prognóstico nesse momento. Né? Diagnóstico está feito. Está feito, então, não precisa do BNP. E ele ajuda, o BNP ajuda como diagnóstico para aqueles quadros que não está claro que é uma insuficiência cardíaca. Né? Valor preditivo negativo. É aquele paciente pouco sintomático, parecido com o dedímero. É aquele paciente pouco sintomático e tem uma dispneia que você fala com várias comorbidades, DPOC, obesidade. E aí você fala, opa, será que é insuficiência cardíaca? Pede um BNP. Se ele vier baixo, exclui insuficiência cardíaca. Então, ele para diagnóstico é neste contexto. Então, né? assim, só para ficar claro, a gente não está ignorando não. a importância do BNP, de jeito nenhum. Definitivamente. Né? A gente falou aqui da importância na avaliação diagnóstica desses pacientes e qual que é o lugar do BNP. É bom colocar cada um no seu lugar, né? Igual a gente colocou o dímero lá no seu lugar, na TEP. Use a ferramenta para que ela serve, né? A ferramenta, ela serve para me ajudar em alguma coisa. Então, dímero é para excluir TEP nos pacientes de risco baixo, né? E o BNP naqueles pacientes que eu tenho dúvida que é insuficiência cardíaca, né? E para prognóstico. E para prognóstico, pronto. Eu quero fazer prognóstico, o BNP alto, o prognóstico é ruim. Sim, importante. Agora, para diagnóstico, se eu tenho um diagnóstico claro de insuficiência cardíaca... não vai te acrescentar para isso, né? Exatamente. E a troponina? Então, vamos lá. E a troponina pediu? Quanto que foi? A troponina... Foi 80. Aí eu quero curvar, né? E o valor de referência é 15, ou seja, estava modular, né? alterada. Então, curvou a troponina. Então, aí vem o conceito, não curvou, né? Não, foi a primeira troponina. Eu falei que eu quero curvar, né? Você falei que eu queria você quer curvar? Eu quero curvar, ué. Então, curvou. Agora... Você quer? Seu pedido é uma ordem aqui nesse podcast. Curvou. Curvou. 180. Coloquei no protocolo de coronariana aguda, pronto, ele tá infartado. Pois é. Aí você me arrumou um problema, né? Arrumamos um problema com essa curva de troponina. Então, aí vem os conceitos, né? O que é... Aí vem o conceito de injúria miocárdica e o IAM sem supra-GST. Então, é importante o seguinte conceito. Quando você curva troponina, e hoje a definição de curvar troponina você pede uma troponina em 0 horas e 3 a 6 horas você tem um aumento de 20% em relação à primeira. Então, isso te fala se isso é agudo
ou crônico. Então, curvou, eu sei que é o quê? Uma injúria miocárdica aguda. Então, a única coisa que eu sei dessa paciente é isso, que ela tem uma injúria miocárdica aguda. Na injúria miocárdica crônica, a troponina mantém aumentada o tempo todo, ela não curva, né? Que tem várias causas de injúria miocárdica crônica, uma delas é doença renal crônica e várias outras. Que ela poderia até ter também, porque ela é uma doente renal crônica, não é isso? Isso. Mas o fato de curvar chama atenção para ser parece ser uma coisa aguda. Então, o que a gente sabe é isso, né? Que ela tem uma injúria miocárdica aguda. E ela foi, né, para o CTI, não é isso? Aí a paciente foi... aí é importante... ela foi alocada, vocês vão alocar em protocolo de síndrome coronariana aguda ou não? Eu aloquei ela em protocolo de síndrome coronariana aguda, iniciei vasodilatador. Então, assim, nós iniciamos vasodilatador, fizemos a monitorização inicial, coletamos os exames, fizemos o diagnóstico sindrômico ali de um quadro respiratório secundário de insuficiência cardíaca descompensada, perfil quente e úmido. Começamos vasodilatador, com aí nitroglicerina, uma boa indicação nesse caso, junto com diurético de alça, né, furosemida para o paciente. Encaminhamos esse paciente para o CTI para monitorização. Aí no CTI, ela evoluiu com uma FA paroxística, melhorou, foi tratada com diurético, mantiveram a paciente no protocolo de síndrome coronariana aguda, ela estabilizou, não ficou instável hora nenhuma, foi evoluindo com uma boa resposta ao tratamento instituído, e aí teve alta em 48 horas para a unidade de internação com indicação de um CAT. Eu pediria um CAT para essa paciente, não, doutora Amanda? Pois é, Fábio, isso aí eu vou te matar. Ela poderia falar, vou discordar de você, vou repensar com você, vou te matar. Tá certo. Esse caso clínico é bem polêmico, com coisas que, gente, assim, é importante a gente falar isso. Olha só, olha a paciente que a gente está falando. A gente está falando de uma paciente diabética, mulher diabética, hipertensa, idosa, com doença vascular periférica, diabetes mal controlado. Então, assim, uma doença renal crônica, já com duas lesões de órgão-alvo sabidas, né? Nefropatia diabética, provavelmente. Olha o que a gente tá falando de uma paciente que eu falei da indicação do cateterismo, de tudo, porque claramente essa paciente o reflexo medular de todo mundo. Alta chance de ter doença coronariana. Faça uma troponina na chegada e o quadro clínico não me indica fazer uma troponina na chegada. Primeiro problema. Eu pedi uma troponina na chegada. Ela veio alterada, eu pedi a segunda, ela veio com uma curva ascendente maior que 20%, indicando uma doença, uma injúria miocárdica. Então, essa paciente é uma paciente no reflexo medular, no reflexo de pensar numa doença isquêmica, uma paciente com IAM sem supra para fazer um cateterismo. Então, esse é o lugar comum. Aí vem a definição. Exatamente. Né? Aí, empacotar os pacientes que você estava falando, né? Exatamente. Então, eu empacotei o paciente, tratei o paciente só sindromicamente. Eu não pensei no que está acontecendo. Etiologia. Então, a importância de saber o diagnóstico etiológico. Importante demais. E a gente já falou um pouco sobre isso. Eu acho que eu tenho até post no Instagram sobre isso, que é a diferença do diagnóstico sindrômico e etiológico. E a importância da busca pelo diagnóstico etiológico. Porque muitas vezes a etiologia ela não está evidente ali pra gente. A gente vai ter que pensar em diagnósticos diferenciais, mas sempre perseguir esse diagnóstico etiológico, né? Então, assim, no caso dessa paciente, aí vem o que a gente precisa, né, entender, é a definição, que é uma definição nova. Saiu tem poucos meses. Qual é a definição de IAM sem supra-GST? A diferença entre injúria miocárdica aguda e IAM sem supra-GST. Por quê? Se for injúria miocárdica aguda, essa paciente não precisa ir para o CAT imediato, né? Essa paciente não teve um evento coronariano agudo, se for só uma injúria miocárdica. Então, qual que é a definição hoje de IAM sem supra? Uma injúria miocárdica aguda, que é a curva de troponina, acima de 20%, né, de uma dosagem para outra, mais sintomas e sinais clínicos de isquemia.
Então, o que a gente tem que ver é se essa paciente teve sinal ou sintoma de isquemia. E quais são os critérios que eles colocam? Dor torácica. Essa paciente teve dor torácica? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Alteração de eletro. Não teve. Por Alteração isso, a aguda, importância que eu falei da segurança do eletro dela de chegada e o eletro seriado deles. Provavelmente deve ter feito um eletro seriado dela. Estava normal. Normal. E déficit segmentar no ecocardiograma. Isso é importante demais. Importante. Aí, pensando que eu tenho, então, só para sinais e sintomas. Sinais e sintomas. De novo, o que a gente fala aqui direto. E vai falar mesmo, assim. Eu tenho um raciocínio diagnóstico, né? Eu não tenho reflexo, eu brinquei do reflexo medular. Reflexo medular é perigoso demais. Tenho dispneia e tenho alteração de troponina. Logo eu tenho síndrome coronariana? Não. Então, assim, eu preciso de mais informação. Clinicamente, ela não me deu essa informação. Então, eu busco no ecocardiograma. Ela fez eco. Tem eco, Carol? Fez eco. O eco dela tinha uma fração de 70%, sem alterações, sem hipocinesia de parede. Não tinha outras alterações relevantes. O eco dela era ok, então a gente vai falar que ela tem um IAM sem supra-GST? Não, né? Ela teve o quê? Injúria miocárdica aguda. Sim. Que várias condições provocam injúria miocárdica aguda. Entre elas, a insuficiência cardíaca. Né? Que veio nessa paciente em piora progressiva até ela não aguentar mais em casa. A dispneia estava em repouso e ela veio para o pronto-socorro porque a dispneia já estava tão intensa que ela já não precisou de atendimento médico. Então, assim, de novo... Falei que o eco era normal em relação às alterações agudas. Ela tinha... Sim, mas assim, é um eco habitual, normal mesmo, fração de ejeção normal, sem déficit segmentar, sem nenhuma alteração. E eu falo isso porque é muito importante, gente, por quê? Até mesmo quando você vai pedir uma troponina. Porque essa paciente, ela tem uma IRC agudizada, né? Ela tem uma creatinina de 4. Ela deve ter um clearance aí... Que era de 20%. De 20. Então, porque se você diagnostica, você fala que ela tem uma síndrome, um IAM sem supra, você tem que o quê? Rapidamente pedir um CAT dessa paciente. Numa paciente que já está com disfunção renal. Qual que é o problema do CAT? Contraste. A lesão, nefropatia por contraste, né? E lembrar que o CAT que o contraste é osmolar, né? Então, assim, o paciente está descompensado, insuficiência cardíaca. A paciente corre o risco de ter uma piora dessa descompensação durante a realização do cateterismo. A gente vê isso direto na UTI. Assim, na ansiedade de fazer alguma coisa logo, eu levo o paciente descompensado, eu boto ele a zero, uma paciente que está com uma insuficiência cardíaca descompensada, que um dos sintomas é ortopneia em decúbito a 0 grau para fazer um cateterismo, ainda coloca um CAT osmolar, que é um contraste osmolar, que vai aumentar o volume intravascular e isso vai piorar a insuficiência cardíaca, né? Então, além da nefropatia. Aí nesse caso dela foi protetor. Então, acabou que ajudou, assim, a não pedir... Repensar, né? Tipo, não pedir no reflexo. Exato. E aí dá tempo pra gente repensar. Exatamente. Então, assim, rever realmente e raciocinar sempre, assim, esse exame é realmente indicado? Então, assim, ou esse procedimento é realmente indicado? Porque eu acredito que essa paciente, ela tem muito fator para a doença coronariana. Sim, inclusive, ela tem que ser investigada, Isso. a causa da insuficiência cardíaca dela, que é uma ICFEP, né? A gente já vai adiantar. Pode ser doença coronariana, e uma das maiores causas de ICFEP é doença coronariana. Então, essa paciente tem que ser investigada, sim, da causa da IC. Né? Tem que ser investigada a causa, né, da IC. Mas não nesse momento. A gente tem tempo, né, de fazer isso. Quando a função renal dela melhorar, quando ela estabilizar, né, num outro momento. Primeiro tentar uma avaliação funcional, menos invasiva. Então, né, eu acho que...
passar pela investigação não invasiva sem antes ir para o Sim, cateterismo, né? sim, Então, né? assim, então, olha a importância, de novo, da gente ir atrás do diagnóstico etiológico, né? Uhum. Pensar e considerar as etiologias possíveis, sem ter o reflexo de sair fazendo o exame sem indicação. Porque muitas vezes a gente vai estar num serviço que isso é muito rápido. Eu vou pedir de manhã, ele vai fazer à tarde. Uhum. Então, assim, e aí eu exponho meu paciente a risco sem um benefício claro, né? Aham. E a importância de uma outra coisa que a gente sempre fala também, que é a gente repensar o diagnóstico. Pegar aquele paciente, então vamos supor, a gente trabalha na unidade de internação. Então, pegar aquele paciente que foi admitido ali no pronto-socorro e repensar. Poxa, é isso mesmo? Porque a gente tem mais tempo e mais informações do que aquele médico que atendeu na porta. Uhum. E aí a gente vai ter essa evolução a nosso favor para nos dar mais informações de pensar em cima daquilo. Foi o que aconteceu. Essa paciente chegou e aí foi rediscutido o caso dela e repensado algumas coisas, alguns pontos ali, inclusive na indicação ou não do cateterismo, não é isso? Isso. Então, essa paciente, então, ela foi inicialmente, né? A Carol falou, alocada no protocolo de síndrome coronariana aguda, depois revisto e E aí ela foi solicitado o eco, né? Esse eco não foi visto nenhuma alteração ali, nenhuma hipocinesia, então foi retirado a antiagregação para essa paciente. Ela estava anticoagulada por causa dessa FA paroxística vista lá no CTI, que foi outra coisa que foi investigado. Uma vez que, diante de um aumento ali da demanda, nos quadros de instabilidade do paciente, qualquer outra coisa, até sepsis também, isso é muito comum, o paciente pode ter uma FA paroxística. E aí, tem indicação da gente manter essa anticoagulação? Não tem? O que vocês pensam sobre isso? E a questão da síndrome coronariana, né, de falar se ela teve um AM sem supra ou não, isso é importante até para isso, para a gente definir o quê? O tratamento, né? Por quê? A gente colocou que ela não teve IAM sem supra. sim. Então, ela precisa de AS e clopidogrel? Não. Sim, Ela não precisa de clopidogrel, ela precisa de AS porque ela é vasculopata. Ela tem, eu tô lembrando, eu acho que eu cheguei a ver, ela tem amputação, ela Não, a gente amputou, ela falou, né? amputação de álcool. Amputação, então ela precisa do AS, né? Sim, Do clopidogrel não, porque a gente não periférica. considerou que ela teve um evento coronariano agudo. Isso. E aí agora fica a questão da FA, né? Se nós vamos anticoagular ela ou não pela FA. Aí entra numa outra... Primeiro, ela teve, foi no CTI, foi visto que ela teve uma FA, um episódio de fibrilação atrial que foi identificado ao monitor. Nós não tivemos a documentação disso, então, importante, de novo, eu documentar que existe o diagnóstico de fibrilação atrial. Então acho importante essa paciente fazer um Holter, né? Vocês querem um Holter? Fez Sim. o Holter, normal. O Holter? O Holter dela tinha... O Holter... Isso aconteceu aí. Então, peraí que eu vou rever o diagnóstico aqui. Tinha VA. Então, Peraí. porque aí ele é um exame que vai mudar na sua conduta, né? Então, Vai mudar. Ela estava anticoagulada. Pois ela tá... Aí, porque aí... Porque uma situação é você ter uma FA num contexto de uma IC rápida, né? Exatamente. Outra coisa é se essa paciente está tendo FA paroxística ou até uma FA persistente. Exatamente. Então, o Holter vai ajudar a gente a definir se essa paciente está tendo, né, FA paroxística ou uma FA persistente, e se a gente vai precisar, se tiver tendo essa FA, a gente vai calcular o CHA-2-VASc dela. Ah, dela deu 6. Deu 6, então a gente já sabe um CHA-2-VASc de 6, a gente tem que anticoagular, né? Então, uma parte do tratamento da fibrilação atrial é anticoagulação, prevenção de evento tromboembólico, não é isso? Principalmente AVC, isquemia em membros inferiores, isquemia mesentérica. Então, assim, prevenção de evento tromboembólico. CHA-2-VASc alto, indicação de anticoagulação feito. Outro tratamento para fibrilação atrial nessa paciente?
O que muda a questão de mortalidade, né, é a anticoagulação. Então, se você vai definir, se você vai optar por controle de ritmo ou controle de frequência, isso vai depender o quê? Dos sintomas da paciente. Então, aí depende, né? Se é uma FA persistente, você pode só controlar a frequência com beta-bloqueador. Se estiver tendo paroxismos de FA, você pode querer manter ela em ritmo sinusal com algum antiarrítmico, né? Eu acho que ela estava tendo mais períodos de uma FA persistente e ficou bem com o beta-bloqueador. A gente acho que optou Foi isso mesmo. Ficou com o beta-bloqueador. o beta-bloqueador, né? E aí, e a anticoagulação? Vai com a S? Vai vai com a S junto com anticoagulação ou vai só com anticoagulante? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ser considerada, né? Conversado, né? E eu acho que vem aquela discussão. Se a gente não encaixou ela como evento coronariano agudo, eu acho que a indicação é só anticoagulação. Pela fibrilação Pela atrial. fibrilação atrial e ponto, né? Então, para essa paciente, coisas muito importantes desde o pronto-socorro. Então, a gente pegou essa paciente na hora que ela chegou no hospital. Ela chegou no hospital com uma insuficiência cardíaca descompensada, perfil B, quente e úmido, né? Por provavelmente uma má aderência ao tratamento medicamentoso. A gente não identificou uma causa isquêmica inicialmente para essa descompensação. Se tratava apenas de uma injúria miocárdica sem infarto, por não ter critérios de síndrome coronariana, né, de infarto, principalmente pela ausência de sintomas clínicos. Ela foi alocada inicialmente no protocolo de síndrome coronariana aguda, que depois foi revisto pela ausência de critérios. Esse protocolo ele foi retirado e ela foi apenas anticoagulada, porque ela teve uma fibrilação atrial com Chades-Vasque, com risco tromboembólico alto. Por isso, ela foi anticoagulada e com controle apenas de frequência, por ter período maior em FA do que em ritmo sinusal. É isso? Acho que né? Uma coisa importante que a gente não falou, que a gente só citou, o diagnóstico dessa paciente é uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Né? Ela tinha fração de ejeção normal no ecocardiograma, que é uma vamos colocar assim, uma síndrome nova, que eu acho que tem extrema relevância na prática clínica. A gente pode marcar para assim, falar um dia sobre insuficiência cardíaca. Que eu acho que insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada e reduzida. Que eu acho que é muito interessante. Teve assim, mudança recente, 2021, né? Acabou de sair coisa bem nova agora. Tem a ESC, né? Que tá cheio de coisa aí pipocando. A gente pode falar sobre isso. Que é bem legal. Aliás, ela saiu, essa paciente, com anticoagulação e saiu com os inibidores da SGLT2. Que aí faz todo sentido. Por quê? Pra ela, né? Porque ela tem uma ICFEP, né? Então, foi isso. Mas isso a gente depois, né? Em outro momento. Isso aí é outra discussão. Então, para fechar a discussão, eu acho que é importante a gente... Diagnóstico sindrômico. Diagnóstico sindrômico dessa paciente, ela teve uma síndrome respiratória por uma insuficiência cardíaca descompensada. Etiológico. Ela tem uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, tá? Com uma injúria miocárdica aguda secundária a essa insuficiência cardíaca. Que provavelmente descompensou pela má adesão ao tratamento. O fator descompensador foi a má adesão ao tratamento. Perfeito. Má aderência ao tratamento. Considerações finais sobre o caso? Eu acho que o principal, né? De novo, gente, assim, a gente teve empacote os pacientes. Não trate todo mundo igual. Não pegue o que está lá no livro, não leia e coloque e tenta encaixar seu paciente ali a todo custo. Pense. E a importância da avaliação ali, da caracterização bem feita, né? Caracterize, reveja, reestude o caso, veja indicação e contraindicação de um exame. Rever as medicações. Existem inúmeras lições que a gente poderia tirar desse caso. Mas rever as medicações também. Às vezes, na unidade de internação, a gente vai no automatismo ali do copia, o paciente fica ganhando um tanto de coisa ali, um tempo, sem nem ter indicação para isso, sem isso ser questionado, né? É um hábito que a gente
se obriga a ter diário, que é esse, de sempre questionar. Será que esse paciente precisa dessa medicação? A gente já viu isso, já pesquisou aquilo, então é importante isso também. É individualizar, né, os pacientes. Sim, sempre. Então, Porque o bonito da medicina é isso, né, gente? Senão colocavam um tanto de robô ali no pronto-socorro, no CTI, né? Com software, sim. Mas e sem com lógico, protocolos ali, né? Engessados, né? Protocolos são muito importantes. Super. Mas eu acho que encaixe seu paciente no protocolo, não um protocolo no seu, né? Então, assim, você tem que individualizar o protocolo para esse paciente. Então, assim, encaixar aquilo bem perfeitamente, seja coerente com o que você está fazendo. Então, assim, e sempre questione. Eu estou no caminho certo? Eu estou fazendo o que é melhor para esse paciente? Porque eu acho que aí, sem dúvida, você vai fazer o que manda o protocolo, mas de uma maneira mais assertiva. Porque nesse caso, né, só finalizando, da troponina elevada, a gente teve que achar, descartar isquemia, e não ao contrário. Então, quando você pede uma troponina, quando você tem sintomas de isquemia, e não ao contrário. Você não pede a troponina para depois pesquisar sintomas de isquemia, né? É o que a gente está falando, assim, então, sempre o quadro clínico guiar meus exames. Sim. Os exames que são complementares. Sim, e a gente... E não ao contrário. A gente está usando os sintomas como complementares aos exames, a gente, né? Olha, tem medicinas avessas. Né? E recados finais, doutora Amanda? Vou deixar para vocês. Eu falei muito recados hoje. Finais. Não, falei demais. Compartilha. Comenta. Se inscreve no canal. Critique. Tenha sugestões. A gente está aberto a tudo. Mandem perguntas. Foi o primeiro caso clínico. Então, sugestões, críticas. Exatamente. Estamos aí super abertos, como sempre. Falar mais ou menos, né? Isso é importante. E mensagem final. Mensagem final. Aí, tudo a ver, né? Quem estuda medicina sem livros... navega em um mar desconhecido. Quem estuda medicina sem os pacientes não vai ao mar. Então é isso. Então, assim, quem estuda medicina sem livros vai ao mar. Não vai ao mar sem... navega no mar desconhecido, né? E quem estuda medicina sem pacientes não vai ao mar. Então, assim, que vamos ao mar. Eu acho que a gente tem que ir atrás dos pacientes, tratar os pacientes de maneira mais adequada, sem individualizando caso a caso, pensando no quadro clínico do paciente. Isso é o mais importante. Perfeito. É isso. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.